Muito boa noite, bem-vindo, você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. O nosso Além da Notícia, como sempre, um momento de encontro para tratarmos de temas de atualidade, de importância para a nossa família, de orientação. Muito obrigado a você que nos recebe, nos acolhe agora na sua casa, no seu ambiente de trabalho, em tantos lugares. Pois bem, o tema de hoje é esclerose múltipla e eu faço a introdução. É uma doença neurológica, crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Embora a causa da doença ainda seja desconhecida, tem sido foco de muitos estudos no mundo todo, o que tem possibilitado uma constante e significativa evolução na qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes, geralmente jovens, em especial mulheres de 20 a 40 anos. Nós vamos hoje conversar sobre este assunto com uma especialista que eu gostaria já de recebê-la aqui, doutora Elza Tosta. Boa noite, doutora Elza. Boa noite. Bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. É um prazer participar. A doutora Elza é presidente da Academia Brasileira de Neurologia de 2008 a 2014, PhD na Universidade de Londres e neurologista do Hospital Dyer, aqui em Brasília. Doutora Elza, deixo a senhora à vontade para nos falar sobre o tema, uma introdução sobre este tema, esclerose múltipla, que devemos abordar num tema como este, aberto assim ao nosso público. Eu acho importante o conhecimento do público a respeito do que é esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença crônica e que tem altos e baixos, ou seja, muitas vezes em mais de 80%, 85% dos casos, ela tem episódios de piora e que podem regredir. Essa regressão pode ser total, chegando a ficar assintomática a pessoa, ou parcial, deixando sequelas. Então é importante saber que essa imagem de esclerose múltipla como doença, ela tem várias outras formas. Tem essa que eu falei que é a mais comum, tem uma que é progressiva, quer dizer, desde o início vai piorar, o paciente cada vez mais ele tem os sintomas e sinais da doença, e tem uma outra forma que começa da forma que eu falei, surto e remissão, ou com surtos que vão e voltam, mas que deixa, depois de alguns anos, sequela permanente e progressiva. Então, é recorrente, a primeira forma, é a surto com remissão, que é essa primeira forma mais importante, que 85% dos casos. Tem a forma secundária progressiva, que em 10, 15 anos você pode determinar se é progressiva, e tem aquela que inicia já progressiva. Então é importante que as pessoas conheçam que a forma mais comum é uma forma melhor que ela tenha tido. É facilmente percebida, diagnosticada? Olha, não é facilmente percebida, porque muitas vezes o paciente passa anos até chegar ao médico neurologista. Porque ele pode ter um sintoma, assim, por exemplo, uma dormência. A dormência pode ser muita coisa. Então, ele melhora, ele não procura o médico. Ou se procura até um especialista que não é o conveniente para o caso. Muitas vezes procura o ortopedista, procura o clínico geral, e que não se lembra da possibilidade de que seja esclerose múltipla. Então, quando ele tem uma perda visual, ele procura o oftalmologista, aí sim. Nesse caso, é difícil não se pensar em esclerose múltipla, uma pessoa jovem que perde a visão subitamente com problemas de dor e a movimentação do olho e vai perdendo em uma semana, perde às vezes até totalmente a visão e pode recuperar posteriormente. Então, a perda visual é um sintoma muito importante e que dificilmente vai passar despercebido. A senhora já nos trouxe aqui dois sintomas, dormência, perda visual assim, repentina, sem motivo. Não é repentina. Não é repentina. Não, ela vem, vai progredindo assim em uma semana, mais ou menos. Porque a repentina é uma outra etiologia. Uhum. Mas, de qualquer maneira, se você tiver uma perda visual, você vai ao oftalmologista. Sim. Eu digo repentina porque no prazo de uma semana é uma coisa louca. Ah, sim, está certo. Mas para nós tem uma sim. conotação repentina, é vascular. Sim. Um vaso tem perda visual. Mas claro que não é sempre esclerose múltipla, mas tem uma grande chance de ser se for uma mulher jovem que perde a visão acompanhada de dor à movimentação do olho. A senhora citou uma mulher jovem. Acomete mais mulheres? Sim, preferencialmente mulher. E qual seria o motivo?
Olha, o motivo, a gente pensa que é mais hormonal, né? Porque tem relação, você sabe que a esclerose múltipla tem relação genética, tem relação ambiental e não se sabe exatamente o que faz levar a mulher a ter mais, isso vai ser um fator epidemiológico, é uma constatação epidemiológica. E a gente acredita que seja um fator hormonal, porque inclusive durante a gestação existem diferenças. Na própria mulher que tem muitos surtos antes da gestação, durante a gestação, que é uma época de grande tempestade hormonal, digamos assim, ela se modifica o curso da doença. Então, eu acredito que seja isso. A senhora citou aí fatores ambientais, Genéticos. genéticos. O que mais fala? Por exemplo, fator ambiental, como ele pode influenciar? Olha, fatores infecciosos, né? Que tem infecções que podem estar associadas. Desperta a reação imunológica, certo? Fatores infecciosos, existe também, hoje está bem determinado que a vitamina D não causa, a falta de vitamina D não causa esclerose múltipla, olha bem o que eu estou falando. Uhum. Mas ela tem um componente que na epidemiologia mostra que mulheres que tiveram filhos, numa fase em que a vitamina D estava baixa, vai haver maior chance de ocorrer esclerose múltipla nessa pessoa. Isto é, essas pessoas ficam mais propensas. Propensas, mas não é determinante, certo? Sim. A senhora está também nos trazendo aqui que fatores externos, então, segundo a minha compreensão, podem ocasionar. Podem ocasionar, podem iniciar o processo, né? Que o processo é autoimune, o processo é dependente do sistema imunológico da pessoa. E o sistema imunológico, ele pode ser influenciado tanto pela essa suscetibilidade genética, que eu falei, como pode também ser pelas alterações devido a infecções, alterações ambientais. Tá. O que seria o termo autoimune? Autoimune é que o sistema imunológico ele é feito para defender o organismo. Então, se você tem uma infecção, você tem um ataque por um vírus, por exemplo, o seu sistema imune vai atuar protegendo você desta infecção. Mas tem uma hora que os linfócitos, que é a parte importante do sistema imune, os linfócitos deixam de atuar nesta defesa e passam a atuar sobre o próprio sistema nervoso do paciente, ou existem outras doenças autoimunes que são relacionadas à artrite, relacionadas ao intestino. Então, tem vários tipos de doença autoimune, mas no sistema nervoso central, muito importante é a esclerose múltipla e uma outra também chamada neuromielite óptica. Doutora Elza, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, 35 mil brasileiros têm esclerose múltipla no Brasil. É um número alarmante, é um número que a gente não deve ficar preocupado. Como é que a senhora olha para esse dado? Eu olho, na realidade, eu olho individualmente, certo? Eu acho que se você ter esclerose múltipla, é uma condição importantíssima para você, para os seus familiares. 35 mil é importante do ponto de vista de planejamento estratégico, de política estratégica de saúde pública, porque é uma doença que vai ser acompanhada a vida toda. Você não tem uma infecção e acabou ali. Você vai ter um paciente para o resto da vida. Então, eu vejo dessa maneira. 35 mil, não é... No Brasil, nós temos lugares que têm menos que 5 por 100 mil. E outros que são 15 a 20. Então, é muito discrepante. Norte e Nordeste, a epidemiologia mostra que tem menos casos do que Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Então, se você tem no Sudeste maior número, às vezes tem até alguns trabalhos mostram de 20 por 100 mil, é muito alto. Mas não é tão alto como é em países europeus, por exemplo. Se você estiver na Escandinávia, por exemplo, é muito mais alto que isso. Canadá é mais alto, Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos é mais alto. Então, tem essa discrepância. No Brasil, eu não vejo como alarmante. Eu vejo como importante que você tenha uma política de saúde para tratar esses pacientes. E no nosso país hoje, nós temos essas políticas? Olha, temos parcialmente, certo? Nós temos uma política de distribuição gratuita de medicamentos. Não é todo país que nós temos isso, não. Isso é muito importante, são medicamentos muito caros e que vai ser tomado a vida toda.
Então, essa é uma política de distribuição de medicamentos muito importante, realmente. Eu sempre digo isso, toda vez que eu sou entrevistada, eu falo isso. De distribuição, porque ninguém consegue manter o medicamento de R$ 5.000 por mês. Às vezes a pessoa tem até certa condição, mas é muito difícil você desembolsar todo mês R$ 5.000 só para o medicamento. O que falta no Brasil? Falta realmente é o restante. E não é só medicamento. Você tem que ter uma medicina voltada para a multidisciplinaridade, com fisioterapeuta, fonoaudiólogos, com terapia ocupacional, com clínicos que acompanhem esse doente também, certo? Então, isso falta realmente. Nós temos que ter centros de recuperação. Isso não está ainda, eu diria, contemplado a todas as cidades do Brasil. Não está. Hoje, por exemplo, a pessoa que é vítima dessa enfermidade, ela então chega e tem um tratamento igual a qualquer outro, ou um recebimento numa rede de saúde igual a qualquer outro. Isto é, não tem este tratamento com múltiplas disciplinas já para ali tratar da sua questão com todo o aparato necessário. Isso não existe ainda. Em alguns lugares existe. São Paulo tem uma associação, a ABEM, que atende paciente com... Mas, como eu estou dizendo para você, existem alguns centros que, no Brasil que existem, tá? Mas Brasília mesmo, não temos esse centro ainda. Tá. E aqui já fica, inclusive, uma dica para parlamentares, para aqueles que atuam na política, no âmbito governamental. Este é um foco que poderia se trabalhar. Mas é interessante que isso já está contemplado no protocolo de doenças. Não foi implementado. Exatamente. O protocolo do Ministério da Saúde cita isso, que o paciente tem que passar por um centro de referência, que seja, nesse centro de referência, tem que ter toda essa multidisciplinaridade para ser avaliado o paciente. Esses centros existentes, como a senhora mencionou, não são públicos? São públicos. São públicos? Tem sim, tem em São Paulo. São Paulo? Já são associações, né? Acho que, se não me engano, Goiânia tem. Eu não posso dizer para você todos os lugares que tem, certo? Mas tem alguns lugares que tem, sim. Geralmente são de centros universitários. Um lugar que chama muita atenção é Recife. Recife tem um muito bem organizado centro de referência. E é um local que não tem uma prevalência tão grande assim da doença, é um local de prevalência baixa. Doutora, como conviver com a esclerose múltipla? Agora, esse é um diálogo direto com as pessoas que sofrem já com essa enfermidade e também com seus familiares. Conviver com a esclerose múltipla, recentemente teve até uma publicação na mídia alternativa, na realidade, de um casal que sofre esclerose múltipla e resolveu ter um filho. Os dois têm esclerose múltipla. E é possível? É possível. Certo? E aí então depende muito de como você absorve a notícia primeiro, que é muito difícil. Como você trata com isso. Ela é progressiva? Nem sempre é progressiva. Eu te falei, são três formas. Tem uma forma que tem o surto, você fica às vezes sem andar, um distúrbio de equilíbrio grave até, e que depois recupera. Então, tem tratamentos diferenciados. Você tem tratamentos para a vida toda, como eu falei, e tem tratamentos nos surtos. Tem tratamento dos sintomas. São três abordagens que você tem que ter. Os surtos geralmente vêm em forma de dor também? Dor é muito pouco. Pode ter dor, certo? Mas não é o mais importante. Tá? Então, você trata o sintoma do paciente. Se o paciente tem dor, por exemplo, você tem medicamento para dor. Se o paciente não anda, você vai ter que fazer fisioterapia, além de fazer o tratamento na hora do surto, na época do surto, com corticoterapia, por exemplo, você também tem que manter uma fisioterapia para ele recuperar. Ele pode ter distúrbio esfincteriano, ele precisa ter um urologista, e o urologista vai ver que tipo de distúrbio esfincteriano ele tem. Então, é uma coisa que você tem que lembrar sempre. 3 etapas. A etapa do surto, a etapa dos sintomas e a etapa para evitar a progressão e o surto da doença. Muito bem. A gente está falando ainda de como conviver, né? A senhora começou falando, né? A convivência da pessoa é muito difícil, realmente, inicialmente. Se você tem
moça de 20 anos que tem uma perda visual e você faz o diagnóstico de esclerose múltipla, ela recupera a visão, mas é muito difícil para ela conviver com essa, é quase como uma ameaça constante, que ela vai ler na internet, a internet diz tudo. Ela vai para um chat, né? Sim. De esclerose múltipla, e as pessoas, está muito grave, e vai falar para ela, eu estou assim, não estou andando, não estou caminhando mais, eu não tenho um desequilíbrio muito grande. E ela só tem perda visual. E não é bom ninguém se comparar aí, né? Não. Cada um vai ser um caso Então, esse específico. é difícil. Então, é difícil você saber que é uma doença que você ainda não tem a cura dela. Mas em 10 anos, se você observar a evolução do medicamento e do tipo de tratamento da esclerose múltipla, foi muito avanço. Esses últimos 10 anos deu um avanço muito bom. Nós vamos falar já sobre isso no próximo bloco, que o primeiro já se foi. Você que está nos acompanhando, o tema é esclerose múltipla, por favor, entre agora nas redes sociais ou nas formas de contato que você tem com outras pessoas, avise sobre o tema do programa de hoje, peça para sintonizar agora na Canção Nova. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, voltamos já já.